está escrito assim: Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Meus queridos e amados irmãos e irmãs, antes de falarmos do real sentido desse texto, dessas palavras que estão na segunda carta a Coríntios, onde o apóstolo Paulo está trazendo orientações para a igreja de Jesus, eu gostaria de dizer que talvez, assim como eu, você já tenha ouvido este versículo num contexto totalmente diferente daquilo que eu vou dizer aqui. Porque eu já vi situações em que as pessoas querem justificar alguma situação onde elas extravasam, elas fazem coisas estranhas nas igrejas, nos encontros, enfim, nos retiros. Às vezes acontecem umas coisas assim que você fica assustado com aquilo e você não compreende, mas meu Deus, por que é que essa pessoa está fazendo isso e tal? E aí alguém chega e diz: não, essa pessoa está tomada pelo Espírito, e onde o Espírito está, há liberdade. Então a pessoa extravasa mesmo, faz isso, faz aquilo. E olha, eu digo a você, meu irmão, minha irmã, há muitas situações em que aquilo que está acontecendo não é nada do Espírito. Às vezes é que são pessoas que têm talvez uma dificuldade para se controlar. São pessoas facilmente sugestionáveis. São pessoas que às vezes se deixam levar pelas emoções. E aí, às vezes, a pessoa quer justificar isso aplicando esse versículo, mas isso não é bem assim. Se você quiser compreender assim, fique à vontade, mas não é isso que Paulo estava falando. Aliás, quando Paulo mencionou essa palavra, essa frase, Paulo estava falando bastante sobre a questão da religiosidade, da hipocrisia, e também falando acerca da libertação dessa religiosidade vazia, porque ele vai falar de algo que aconteceu no tempo de Moisés. Quando Moisés teve aquela experiência extraordinária com Deus no Monte Sinai, onde ele recebeu as tábuas da lei, quando Moisés desceu do monte depois de passar 40 dias naquele lugar, Moisés, por ter tido um contato muito próximo, muito direto com o próprio Deus, quando Moisés vem daquele monte, ele vem com o seu rosto iluminado. Imagine você olhar para o rosto de uma pessoa e ter a impressão que você está olhando para uma forte luz, algo que irradia ali, raios de luz. Então Moisés, ele voltou assim. E para que as pessoas, ao olhar para ele, não fossem talvez incomodadas por aquela luz, porque aquilo era muito forte, sabe? Moisés colocou um véu para que as pessoas não tivessem um contato direto com aquela luz. Só que com o passar dos dias, com o passar do tempo, aquela luz foi se enfraquecendo, diminuindo. E conforme o apóstolo Paulo escreve, Moisés permaneceu com aquele véu, só que agora parece que a intenção não era mais proteger as pessoas daquela luz, mas sim não deixar que as pessoas percebessem que a luz se enfraqueceu. E isso parece que é algo que tem acontecido na vida de muitos, que por uma razão ou por outra não consegue mais expressar aquela paixão por Jesus, aquela espiritualidade, aquela comunhão com Deus. E então, às vezes, com o passar do tempo, a pessoa deixa de expressar uma forte comunhão com Deus e ela passa a se apegar à religiosidade. Então, o que Paulo está escrevendo aqui é que isso é algo que aprisiona as pessoas. E Jesus veio para libertar as pessoas de muitas coisas.
E essa libertação é algo que todos nós precisamos almejar. Porque desde que o pecado entrou na humanidade, ele trouxe um aprisionamento e também a morte espiritual. Então, o ser humano tenta, de diversas formas, consciente ou inconscientemente, se libertar das correntes do pecado. Mas com o tempo ele percebe que o seu esforço às vezes parece em vão, porque o ser humano sozinho não consegue essa libertação. Só Jesus é que pode libertar verdadeiramente uma pessoa. E Ele quer fazer isso. Jesus vem para nos libertar. E aqui eu quero falar de 3 tipos de libertação que Jesus promove na vida daquele que quer. A primeira libertação é do pecado. A partir do momento que eu tenho um verdadeiro encontro com Jesus, Ele me liberta do pecado, da escravidão do pecado. Porque antes da pessoa ter um contato com Jesus, uma libertação, ela é escrava do pecado. Por mais que ela tente, ela não consegue deixar de pecar. Ela está sempre debaixo de uma influência maligna que a leva para o pecado. Mas a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, Ele traz libertação. Libertação. E Ele nos liberta primeiro da escravidão do pecado. A partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você consegue ser mais forte do que o pecado. Eu estou aqui afirmando que, a partir do momento que você recebe Jesus, você não é mais escravo do pecado. Todavia, entretanto, você, em alguns momentos, vai pecar. Mas não mais como outrora. Você pode pecar, mas o pecado não é uma constante na sua vida. Ele deixa de ser uma rotina e passa a ser algo extraordinário, eventual, um acidente. E tão logo você peca, não é mais como antigamente que você pecava deliberadamente sem sentir dor, nem arrependimento, nem remorso. A partir do momento que você tem Jesus, assim que você cai no pecado, o seu coração se entristece. Porque agora o Espírito Santo está em você. E o Espírito Santo se entristece com o pecado, com o mal. Então, tão logo você peca, você já percebe que errou, e aí você vai em busca do perdão. A segunda libertação que Jesus promove na nossa vida é a libertação dos traumas que acompanham muitas pessoas. Traumas que às vezes vêm desde a infância. Traumas que promovem às vezes culpa, medo, aquela sensação de inferioridade. Por tantas coisas que aconteceram na vida de uma pessoa, talvez ela fica constantemente com aquela sensação de que ela é pior do que todo mundo. Jesus vem para nos libertar disso, libertar desses traumas. E uma terceira libertação que Jesus promove em nós, Jesus nos liberta do fardo pesado da lei. Porque a religião, ou a religiosidade, ela sempre cobra de nós que nós estejamos andando na lei. Mas Jesus vem para nos oferecer a libertação dessa opressão e nos convidar a viver debaixo da graça, em obediência, não pela lei, pelo mandamento, mas pelo amor. Porque você compreendeu que agora você tem um Senhor que te ama, que te libertou e que te convida para a vida eterna. Alguma vez você já se sentiu presa a algo, a uma situação, um comportamento errado?